Chegou a hora de escolher os acabamentos e as tintas para o seu ambiente, para a sua obra, para a sua reforma. Qual a melhor tinta e o melhor custo-benefício para você ter um rendimento maior no seu projeto de decoração ou interiores? Na hora de escolher os acabamentos, existem tintas que podem ser utilizadas de maneiras combinadas para economizar e gerar um bom resultado de acabamentos no seu dia a dia e na sua rotina posterior. Quando você faz a escolha das cores, você tem que pensar qual a base dessas tintas. A base é quando vocês pegam aquela cor branca, neutra, e depois eles pigmentam. Vocês vão ver aí o videozinho. A partir do processo de pigmentação, essa tinta é utilizada na sua casa. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar algumas cores em alguns ambientes para gerar mudanças, né? Fazer uma quebra, acabamentos dentro da casa. Por exemplo, utilizar um tom mais quente na cozinha, ou utilizar um tom mais fresco, mais frio para áreas muito quentes como varandas. Então a gente tem essa opção. Essa é a escolha das cores. Mas a base da tinta é o principal. Você precisa saber que a gente tem o látex PVA e o látex acrílico. Circo, quais as diferenças entre essas duas? A resistência. O látex PVA é uma tinta mais em conta, você normalmente encontra em diferentes marcas, na linha rende mais, rende muito, maior cobertura. Todas essas tintas no PVA, elas têm uma resistência para ambientes internos. Devido à ausência da resina acrílica, que é o diferencial do látex acrílico, ela tem uma durabilidade um pouco inferior. Eu costumo utilizar e especificar normalmente para ambientes que não existe contato ou tanta incidência de luz, como os forros e tetos, né, nas lajes. Normalmente esses ambientes são em cores mais leves, brancos, neutros. Em contrapartida, quando eu faço especificação de cores um pouco mais intensas e tenho necessidade de uma vibrância, que as cores tenham um tom mais vibrante, mais vivo, eu prefiro utilizar as tintas látex acrílicas. É importante você saber que a tinta acrílica, por ser mais resistente, pode ser utilizada em ambientes internos e externos. Entretanto, quanto mais cor eu tiver na pigmentação e maior exposição ao sol, à chuva e à poluição, mais essa cor vai desbotar. Então, muito cuidado quando estiver escolhendo cores muito marcantes ou muito pigmentadas para fachadas e ambientes externos. Tenha cautela e saiba que, com o tempo, essa tinta vai desbotar. Escolha cores de qualidade superior, acabamentos acrílicos premium, que você vai ter um resultado e uma durabilidade muito maior. Todas as marcas, inclusive a Souvenir, têm a sua cartela de cores e cartela de acabamentos para as bases que você especifica no seu projeto. Outros acabamentos que também são muito comumente utilizados e encontrados no mercado na hora de especificar são os vinílicos, que são tintas intermediárias, são bases, não necessariamente tintas. Tintas, a gente fala, as pessoas pensam só nas cores, mas são as bases. Quando eu digo látex PVA, látex acrílica e a vinílica, são as bases que a gente vai pigmentar. Então eu vou colocar o tom de branco, eu vou colocar o tom de azul, eu vou colocar o tom de vermelho, o tom de amarelo. Todas essas cores vão gerar aquela cartela, aquele leque maravilhoso de tinta. Recapitulando, nós temos látex PVA, látex acrílica, a tinta vinílica, a esmalte e a epóxi. Dentro das esmaltes a gente tem todas as cartelas de tintas automotivas, que são acabamentos específicos para tipos diferentes de resistência, assim como as tintas tradicionais, as bases látex que nós falamos anteriormente. As mais comumente utilizadas são os esmaltes, que podem ser aplicados em metais, madeiras e acabamentos externos. Muita gente utiliza o tinta esmalte
para ambientes hospitalares, ambientes de área de saúde, devido à lavagem ser mais fácil. Porém, ela tem um brilho e que nem sempre é interessante, podendo ser utilizadas as látex acrílicas laváveis ou acetinadas. Quando eu faço algum tipo de clínica ou ambiente de saúde, eu costumo mesclar a base da mesma cor fosca para acabamentos acetinados que permitem a lavagem e a resistência muito maior das paredes. Falando sobre as tintas esmaltes e epóxis, a gente tem uma diferença na durabilidade também. Assim como a látex PVA e a látex acrílica, o esmalte e epóxi são utilizados em mesmos ambientes, nos metais e madeiras. Entretanto, a esmalte tem uma resistência muito maior por ter o mesmo tipo de acabamento que a acrílica. Eles têm resinas, polímeros que permitem uma resistência muito maior às intempéries e à água, sol, chuva, ressecamento. O epóxi, se você se lembrar, são aquelas cadeiras de quintal de vó que soltavam um pozinho que a gente ficava com a mão toda colorida no fim de semana. Essas dicas são essenciais quando você estiver especificando as tintas para sua obra ou para sua reforma. Não deixa de conferir esse vídeo, acompanhar a nossa websérie, curtir, compartilhar e comentar comigo aqui as suas maiores dúvidas. Ela quer que eu fale o essencial, minha senhora. Isso aí. Vou falar assim, inclusive.